Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta o sininho para que você receba os novos vídeos que vamos estar produzindo aqui e não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Vamos que vamos então aprender, meditar, orar e aprender com a palavra de Deus. Vamos orar, iniciar orando. Pai, seja conosco através da tua palavra, ministra os nossos corações. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Que sejamos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que as pessoas sejam tocadas pelo teu poder, debaixo da tua graça e da tua glória. Abençoa aqueles que me ouvirão e que essa palavra vá para todos os cantos da terra, Pai, abençoando vida, corações, famílias, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e vamos que vamos. Deixar um recado, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, teremos um preletor de fora. O nosso querido pastor Irã Góes vai estar ministrando aqui na Igreja Casa na Rocha, de manhã e à noite, 2 palavras especiais do coração de Deus. Irã Góes é o diretor do Seminário Teológico de Campo Mourão, é um pastor-presidente das igrejas luteranas livres no Brasil, ele cuida de mais de 22 igrejas, vai estar aqui conosco ministrando a palavra, é um amigo querido. Se eu fosse você, não ficaria de fora. E hoje, na quarta-feira à noite, pastor Giovanni vai estar trazendo uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração, para que você tenha um ano abençoado, agraciado por Deus. Venha estar conosco nessa quarta-feira, às 20 horas. E vamos que vamos, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola paulina a Timóteo, já estamos no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 1. O texto sagrado dá algumas recomendações aos pastores, aos líderes. Por que isso, pastor? Porque Timóteo era um presbítero, era um líder, era um pastor, que onde Paulo ia abrindo as novas comunidades, as novas igrejas, ele sempre deixava Tito e Timóteo para consolidar aquelas comunidades locais que eram abertas, novas frentes missionárias que o apóstolo Paulo ia abrindo, ele ia levando seus 2 grandes discípulos, haviam outros, mas os 2 principais eram Tito e Timóteo, que levavam a cabo e davam continuidade ao ministério iniciado pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo dá algumas recomendações aos pastores, aos líderes, mas serve para todos nós, porque toda a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque tem a vida de Deus e ela é eficaz porque funciona na medida em que colocamos em prática no nosso dia a dia, a palavra de Deus vai operando, vai agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Que você tenha um ano de 2023 abençoado, próspero, cheio da graça e da glória do Senhor. 1 Timóteo 5,1, o texto sagrado diz: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, e aos moços como irmãos. Timóteo aqui era um jovem pastor, um jovem presbítero. Então, Paulo está ensinando a Timóteo como é que ele deveria tratar os anciãos. Quem são os anciãos? São as pessoas de idade, as pessoas mais maduras, mais experimentadas. Elas deviam ser tratadas como pais. Assim como você fala com o teu pai com honra, respeito, com amor, com carinho, assim também Timóteo devia tratar os anciãos da igreja. Por quê? Por uma questão de honra, é uma questão cultural. É diferente do mundo ocidental. No mundo ocidental, geralmente, as pessoas mais velhas são marginalizadas, são colocadas de lado, são tidas como cafona, careta, quadradas, muitas vezes são desprezadas pelos seus filhos, pela sociedade, mas na sociedade oriental não era assim não, e não é até hoje. Os anciãos são honrados, são cuidados, são zelados, são protegidos, são guardados, são tidos com muita dignidade, honra e respeito. E era assim que o jovem pastor Timóteo deveria tratar os irmãos mais velhos, mais experimentados, mais maduros. Até na admoestação, que é a chamada de atenção, a correção, a orientação, o puxão de orelha, deveria ser feito com muita honra, com muito respeito, como a pais. Ele traz a ilustração aqui de um filho lidando com seu pai. Então, da mesma maneira que os filhos têm respeito aos seus pais, e devem ter,
porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Quando honramos os nossos pais naturais, os nossos pais espirituais são nossos pastores, os presbíteros, a liderança, ou qualquer pessoa já de idade que tem uma função na sociedade, de pessoa mais experimentada, madura, uma espécie de pai social, afetivo, emocional, precisam ser honradas para que haja longevidade, longos dias sobre a terra, e para que tudo te vá bem, significa prosperidade. Então, se você quer longevidade e prosperidade, trate com honra e respeito as pessoas de mais idade. E aos moços como irmãos, ou seja, tratar aquelas pessoas da mesma idade ou inferiores como irmãos, irmãos em Cristo, um amor fraterno, um amor cordial, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos amar uns aos outros com amor cordial, um amor que vem do coração, um amor de irmão. Aqui o amor é o amor filéu, o amor de amigo, daí vem a palavra filantropia, né? Filantropo, é aquele que ama ajudar o próximo, que exerce fraternidade, que trata as pessoas como se fossem seus irmãos de sangue, com respeito, com honra e com dignidade. É assim que Timóteo deveria tratar os moços e os mais velhos como a paz. Aí vem o versículo 2, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, em toda a pureza. Olha só essa dica do trato que Timóteo deveria ter com as irmãs mais velhas, as irmãs da comunidade que já têm uma idade mais avançada, mais experimentadas, maduras, as idosas, deveriam ser tratadas, as mulheres idosas, como mães. E como é que você respeita e honra a sua mãe? Tratando com dignidade, com respeito, com honra. É assim que um pastor mais jovem precisa tratar as irmãs de mais idade, como se fossem suas mães. Ele tem direito de exortar? Sim, em amor, falar sempre a verdade em amor, corrigir posturas, atitudes, às vezes aquelas confusão de fofoca, brigaiada dentro da igreja, sim, mas sempre com respeito, com dignidade, com honra e nunca com desonra ou desprezo. Tratar as mulheres idosas com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, como se fossem suas mães naturais. Até porque elas exercem esse papel dentro das comunidades, de mães emocionais, mães sociais, mãezonas da comunidade local, acolhendo todos com muito amor, muita graça, sendo exemplo para as mais novas de como tratar com seus esposos, de como amar a Deus, de como cuidar da sua casa, de como serem também boas profissionais nas suas áreas, nos seus ofícios, sempre com honra, respeito e dignidade. Agora é interessante que na segunda parte do versículo 2, ele fala das moças, ou seja, das jovens, das moças, até porque Timóteo era jovem. Como é que ele deveria tratar as moças da sua idade, ou mais novas? Como a irmãs. Da mesma maneira que um irmão trata com a irmã, com honra, com respeito, sem conotação sexual, sem malícia, sem erotismo, sem brincadeiras maliciosas, perniciosas, até porque isso pode derrubar a irmã e pode derrubar ele também sexualmente, imoralidade. Ele trata aqui dizendo em toda pureza, como se fosse a sua irmã de sangue. Assim como nós honramos, tratamos como irmãs, né, com amor filéu, amor companheiro, amor de amigo, amor de irmão, que não tem conotação sexual, mas que é puro, que é honesto, sincero, que é íntegro, assim Timóteo devia lidar com as irmãs na igreja, com respeito, com honra, com dignidade, sem malícia. Malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Quando você começa a maliciar com alguém, é só questão de tempo. Se você não frear, não se arrepender, não mudar atitudes e comportamentos, você vai cair na área sexual, na área da imoralidade. Seja adultério, se você for casado, ou ela casada, ou fornicação, relação sexual ilícita entre dois solteiros. Então, Deus não quer isso. Por isso, o líder espiritual precisa tratar todos com dignidade, honra e respeito, como irmãs, com toda a pureza. Será que você é uma pessoa pura ao falar, pura no olhar, pura no comportamento, no trato com pessoas do sexo oposto? Como é que você lida com elas?
Como é que você fala com elas? Será que existe pureza ou existe maldade, malícia, impureza no trato com as pessoas do sexo oposto? As irmãs com relação aos homens e os homens com relação às mulheres. Ainda mais um líder espiritual, ele precisa ser exemplo. Exemplo de pureza, exemplo de fé, exemplo de trato, procedimento, de amor, exemplo de zelo e temor do Senhor. Tá bom? Então, preste atenção nesses dois versículos, são os dois primeiros versículos que nós tratamos do capítulo 5 de 1 Timóteo, ensina líderes a como tratar com os irmãos e as irmãs das diferentes idades, mas também ensina a nós, né, qualquer tipo de irmão, como devemos nos portar nas comunidades cristãs, nas nossas igrejas locais. Preste atenção, guarde essa palavra no seu coração, que você seja puro de coração, puro no olhar, puro no trato, e que realmente você seja uma pessoa honesta, sincera, íntegra, que teme ao Senhor e que tem zelo com as coisas de Deus. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, dá um joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, escreva de qual cidade você está nos assistindo, o que você achou disso, escreva aí nos comentários para nós e não esqueça de apertar no sininho e também de seguir o nosso canal PR Giovanni. Aqui debaixo também tem todas as informações de como você pode contribuir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, de ensino da Palavra de Deus e do cuidado das vidas. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.